Olá, meus amigos. Hoje nós vamos falar de um tema que eu gosto muito, que é neurovendas, neuromarketing. Hoje nós vamos falar sobre como a gente toma as nossas decisões, ou como os consumidores tomam as suas decisões. Segundo os neurocientistas, fazendo um breve resumo, a nossa tomada de decisões pode passar por 3 níveis. Então, o primeiro nível é o nível do luta e fuga, ou do nosso cérebro reptiliano. Então, para dar um exemplo fácil de entender, o ladrão te aborda e aí você tem que decidir em frações de segundos se você vai entregar o que ele está pedindo, se você vai lutar com o assaltante ou se simplesmente você vai fugir. Então, são decisões que são tomadas em momentos de emergência e que são muito rápidas, não dá tempo de pensar. Eu conheço pessoas que já foram abordadas por assaltantes e lutaram com o bandido, outros fugiram, e quando você vai perguntar para elas, elas simplesmente falam: cara, não deu nem tempo de pensar, eu simplesmente agi. E é justamente esse é o mecanismo de luta e fuga que vem do seu cérebro reptiliano. A segunda forma de tomar decisões é o nosso subconsciente. Isso, ele faz uma análise, o nosso subconsciente traz informações desde quando a gente nasceu até os dias de hoje. Então, tudo que você aprendeu, todas as suas crenças, as crenças adquiridas, os ensinamentos dos seus pais, os ensinamentos da sua família, o que você aprendeu na escola, o que você aprendeu na faculdade, enfim, tudo que você aprendeu na vida fica armazenado ali num computador, que a gente chama de subconsciente, e aí as nossas decisões são tomadas com base nessas informações. E o nosso cérebro é muito rápido para analisar essas informações e nos entrega ali as nossas decisões. O terceiro e último estágio é o racional. O racional é aquele que a gente realmente para pensar, que a gente faz conta, que a gente analisa. Então, de todas as atividades que a gente faz ao longo do dia, 15%, 10%, às vezes 5% é o racional, que você de fato para, pensa e analisa. O restante, quase que 90% das nossas atividades, elas são guiadas pelo nosso subconsciente. E isso também inclui a questão de tomadas de decisões no ponto de venda, né? Você está indo numa loja, você olha lá um produto e muitas vezes você compra e não fica pensando muito sobre aquilo que você comprou. Simplesmente gostou, vai lá e compra. Mas esse simplesmente gostou, vai lá e compra, tem muito a ver com muitas informações do seu subconsciente, né? O homem, quando entra lá na loja, ele vai comprar uma camisa, muitas vezes ele escolhe qual a cor? A cor azul. Por quê? Porque o azul é a cor do homem, aquela coisa que ele aprendeu lá atrás. Então, toda vez que ele vai numa loja, instintivamente ele acaba pegando uma camisa azul, e aí o vendedor tem que abordar ele e fala: poxa, por que você não leva aí uma camisa amarela, uma camisa verde? Quem sabe, experimenta para você ver que pode ficar bom. Então, muito do que a gente funciona é ali dentro desse subconsciente. No vídeo de hoje eu queria que você ficasse também com o residual do que eu falei a respeito do luta e fuga. Por que luta e fuga? Porque você vai ver nos vídeos seguintes que eu vou analisar alguns cases, e dependendo como a forma que você aborda um consumidor ou como um vendedor te aborda, esse sentimento de luta ou fuga é ativado, e aí você pode tomar decisões de ir embora da loja e nem comprar. Isso simplesmente porque o vendedor te abordou de forma inapropriada, né? Quantas vezes você já entrou numa loja e o vendedor te abordou de uma forma que você não gostou, você já agradeceu e saiu da loja sem ao menos experimentar uma roupa, sem ao menos terminar aquilo que você tinha ido fazer naquela loja, porque você tinha um objetivo quando entrou, mas por aquela abordagem inapropriada você acaba indo embora. Então, guarde muito esse mecanismo de luta e fuga. Embora a gente não use isso todo dia ou a todo momento, você vai ver como ele é importante nas vendas e como é importante que a gente não ative isso nas pessoas de forma indesejada. É isso, nos próximos vídeos a gente vai falar ainda mais sobre neurovendas, neuromarketing, a ação da neurociência sobre o comportamento do consumidor. Até lá!